Ontem aprendemos algo valioso, que as verdades da Bíblia são como ouro. Às vezes, exige tempo, esforço, mas cada pequena descoberta vale mais do que qualquer riqueza. Mas hoje surge uma pergunta mais profunda. O que você faz quando alguém te fere? Às vezes, a dor é tão forte que parece uma facada. E muitos tentam seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas isso é como andar com a faca ainda no ferimento. Não dói menos, só dura mais. A Bíblia mostra o seguinte: ficar com raiva é reação, mas continuar com ela é uma escolha. Então pense, você quer continuar ferido ou finalmente perdoar e ter paz? Bom, essas palavras iniciais que você trouxe estabeleceram perfeitamente a seriedade da nossa reflexão de hoje. Sim, e é um tema que toca a todos nós, não é mesmo? Sem dúvida. O material que vamos considerar, que se baseia nas reflexões diárias e também nas cartas do apóstolo Paulo e nos Salmos, aborda a psicologia humana com uma precisão muito grande. Não são apenas conselhos teóricos. Exato. E veja, para começarmos a aplicar algo tão desafiador quanto o perdão, o texto nos convida primeiro a entender como buscar esse conhecimento. O material cita o Salmo 119, versículo 127. Ali, o escritor diz que ama os mandamentos de Deus mais do que o ouro. Sim, mais do que o ouro fino. Essa é uma analogia central. E é muito interessante notar a figura do garimpeiro que o estudo usa para ilustrar esse ponto. Pois é, ser um garimpeiro não é um trabalho fácil. De forma alguma. Considere o que realmente envolve o garimpo. É uma atividade exaustiva. O garimpeiro passa horas e horas peneirando cascalho, muita lama, pedras comuns, sem garantia de que vai encontrar algo imediatamente. É um teste de paciência enorme. E o estudo compara nossa leitura meticulosa da Bíblia a esse exato processo. Perfeito. Quando lemos a Bíblia, nem sempre teremos um momento imediato de revelação em cada parágrafo. Às vezes, exige dedicação e repetição. Mas sabe, vivemos num mundo onde as pessoas estão acostumadas com respostas instantâneas, certo? Se temos uma dúvida, a internet responde em segundos. Sim, o imediatismo. Então, como manter essa paciência para, digamos, garimpar um entendimento sem desanimar? Essa é a grande questão moderna. O texto nos lembra de Provérbios capítulo 8, versículo 10, que nos incentiva a aceitar a disciplina em vez de prata e o conhecimento em vez de ouro escolhido. A persistência é o que constrói uma fé forte. Isso. E o Salmo 1, versículo 2, complementa isso dizendo que o homem feliz medita na lei de Jeová dia e noite. Essa meditação, esse esforço contínuo de pensar no amor de Jeová e de seu filho é o que transforma a informação em sabedoria de fato. Ou seja, a paciência que desenvolvemos no estudo não é apenas para adquirir conhecimento, é um treinamento. Com certeza. O estudo silencioso e paciente nos prepara para os testes reais da vida. A tolerância que desenvolvemos ao peneirar aquela lama figurativa nos fortalece. Isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, que é quando enfrentamos as piores dores da vida. Porque esse ouro espiritual é o equipamento de sobrevivência que precisamos quando somos atingidos por ofensas graves. Exatamente. A fonte de hoje utiliza o Salmo 55, versículos 12 a 14, para descrever uma dor emocional muito específica e profunda. Não é qualquer ofensa, não é? Não. O salmista fala sobre a dor de ser ofendido ou traído não por um inimigo declarado, mas por um amigo achegado, alguém com quem se tinha uma convivência íntima. E quando estamos entre amigos ou familiares, nós baixamos a guarda. Por isso o golpe dói tanto. E aí que entra aquela metáfora impactante que você mencionou na abertura. O texto faz referência a Provérbios 12, 18, que diz que palavras impensadas são como os golpes de uma espada. É a imagem da facada. E o mais interessante na abordagem do material é que a Bíblia não pede para a gente ignorar essa dor. De forma alguma. A Bíblia é muito realista. Porque, veja bem, a tendência de muitas pessoas é agir com um falso estoicismo. Tentar seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Como se colocar um curativo superficial sobre uma ferida profunda fosse resolver o problema. E sabemos que isso não resolve. O material ilustra que agir assim é o equivalente a continuar andando com a faca ainda
presa no ferimento. Isso só causa uma infecção silenciosa, não é? Perfeito, se a ferida não for tratada, ela infecciona. A fonte valida a dor humana de uma maneira muito amorosa. Não podemos esperar nos recuperar de uma mágoa simplesmente fingindo que ela não existe. É preciso olhar para a realidade da ferida para poder tratá-la adequadamente. E isso levanta um ponto crucial. Porque se a gente tira o curativo e encara a ferida, a primeira reação natural diante do golpe não é a paz, é a raiva. Uma raiva muito forte, geralmente. E aí surge uma dúvida comum. Sentir essa raiva inicial de quem nos ofendeu é um erro grave ou é uma resposta natural do ser humano? Essa distinção é uma das partes mais valiosas do nosso estudo. O material traz textos como o Salmo 4, versículo 4, e Efésios 4, versículo 26. E a instrução ali é clara: ficarem irados, mas não pecarem. Ou seja, o sentimento inicial é reconhecido. Sim, ficar irado é uma reação normal diante de uma injustiça. É o nosso senso de justiça reagindo à ofensa. No entanto, o texto bíblico faz um alerta vital. Sentir raiva é uma reação, mas continuar com raiva. Isso já é uma escolha. Exatamente. Continuar com a raiva é uma escolha nossa. E Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É muito profundo pensar nisso, porque alimentar essa raiva é o que prolonga o nosso próprio sofrimento. É como reviver a ofensa todos os dias. É o equivalente a girar a faca no próprio ferimento. Quando nutrimos o ressentimento, quando repassamos a ofensa na mente durante a noite, estamos mantendo o dano vivo. A ofensa original foi causada pela outra pessoa, mas a manutenção crônica dessa dor passa a ser responsabilidade de quem decide não soltar a mágoa. Isso nos leva à solução maior, que exige muita maturidade cristã. Como retiramos essa faca? A solução está no exemplo supremo de perdão. O material nos aponta para Colossenses capítulo 3, versículo 13. Ali a Bíblia diz que assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas bom, isso pode gerar confusão para algumas pessoas. Perdoar liberalmente significa que estamos justificando o erro de quem nos feriu? Não, de jeito nenhum. O perdão no sentido bíblico não significa minimizar o erro ou dizer que a pessoa não fez nada de errado. Então, como podemos entender essa aplicação? Observe o Salmo 86, versículo 5. O texto diz que Jeová é bom e está pronto a perdoar. Estar pronto a perdoar é uma disposição do coração. Pense numa dívida financeira. Quando alguém ofende você, cria-se uma dívida emocional. Certo. O perdão é a decisão consciente de rasgar essa nota de dívida. O erro existiu, mas você escolhe não cobrar mais aquela conta. E textos como Lucas 17, versículo 4 e Efésios 4, versículo 32, reforçam que devemos perdoar generosamente e sermos bondosos uns com os outros. É libertador, não é? Escolher perdoar não é dar um passe livre para outra pessoa continuar ofendendo. É, na verdade, uma escolha pela nossa própria paz. É retirar a faca do ferimento para que a cura possa começar. Perfeitamente. Nós escolhemos manter nosso coração limpo do veneno do ressentimento. Imitamos a Deus, que é o maior exemplo de perdão. E que jornada reflexiva nós fizemos hoje. Começamos entendendo que as verdades da Bíblia exigem aquele esforço dedicado de um garimpeiro. Sim, o ouro não fica na superfície. Exato. E descobrimos que a maior recompensa desse ouro espiritual é a sabedoria para lidar com as nossas feridas mais dolorosas. Nós aprendemos a separar o que é a reação natural da dor da escolha consciente de seguir em frente e perdoar. E diante de tudo isso fica um pensamento final, muito provocativo para considerarmos em nosso íntimo. Qual seria? Se continuar com raiva é de fato uma escolha consciente que nós fazemos, o que estamos sacrificando em nossas próprias vidas a cada dia quando decidimos manter a faca no ferimento em vez de perdoar? Uma reflexão fortíssima para encerrarmos. É um exame constante de como gerenciamos o nosso próprio coração.
Esse estudo é com base no site jw.org, retirado da Sentinela de Estudo, edições W25.01 e W25.02, páginas 15, 24 e 25, parágrafos 4 a 6 e 14 a 15. Sim, um material valioso para o nosso dia a dia. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar o texto diário todos os dias. Que Jeová abençoe seu dia e até amanhã, se Deus quiser.